Um oceano pode ser definido como uma vasta massa de água salgada que ocupa as depressões na superfície da crosta terrestre. Os oceanos são divididos em 5 partes que estão subdivididas pelos continentes e pelos grandes arquipélagos. Eles cobrem a maior parte da superfície da Terra e são as maiores extensões de água salgada do planeta. Eles cobrem aproximadamente 71% da superfície da Terra e representam 97% da água da hidrosfera. Esta tabela mostra os 5 oceanos e os continentes que eles separam. O Oceano Pacífico separa a Ásia e a Oceania da América. O Oceano Atlântico separa a América da Europa, da Ásia e da África. O Oceano Índico banha o sul da Ásia e separa a África e a Oceania. O Oceano Glacial Antártico circunda a Antártida. E, por fim, o Oceano Glacial Ártico banha em torno do Polo Norte. Como é realizada a conservação do bioma? Para proteger os oceanos foram criadas áreas protegidas, como por exemplo as áreas marinhas protegidas ou as áreas de conservação da marinha, voluntário. Para ajudar nesta causa, deves diminuir o consumo do plástico, fazer reciclagem e reutilizar sempre que possível e separar o lixo reciclável do não reciclável. As condições abióticas e os seres vivos que caracterizam o bioma. Da zona entre marés, com a alternância e submersão da exposição ao ar em diferentes tipos de água, como água salgada e doce, ocorre uma grande concentração de sal e seca. Esse processo também é influenciado pelas variações de temperatura e radiação solar. Exemplos de seres vivos existentes na zona entre marés são barroeira, ouriço do mar, lebre do mar ou vinagreira, cracas, cabelo de velha e ainda outros. Na plataforma continental, podem-se apresentar as seguintes condições abióticas: água no estado líquido, luz em quantidade, solo arenoso e temperatura dependendo da região, como por exemplo, nos Açores pode ir de 16 graus até 25 graus centígrados. Na plataforma continental podem existir os seguintes seres vivos: caranguejos, algas, peixes pequenos e alforrecas. No oceano aberto apresentam-se as seguintes condições abióticas: a luz, que diminui rapidamente, podendo se tornar praticamente inexistente, abaixo de 100 metros de profundidade, na zona afótica. E a temperatura, que diminui gradualmente com a profundidade. No oceano aberto podem existir os seguintes seres vivos: orcas, tubarões, algas e corais. Estes são alguns locais por onde as personagens da Volta ao Mundo em 30 dias passaram sob banhados por oceanos ou mares. Temos o Canal do Suez, no Egito, Brindisi, na Itália, Mumbai, na Índia, Singapura, Hong Kong, na China, Yokohama, no Japão, São Francisco, nos Estados Unidos e Nova Iorque, também nos Estados Unidos. As principais ameaças para os oceanos. Em primeiro lugar temos a poluição, que muito infelizmente tem vindo a aumentar ao longo dos anos. Em segundo lugar temos a destruição dos habitats, o que faz com que muitas espécies fiquem em vias de extinção. Em terceiro lugar temos o aumento da temperatura dos oceanos, devido ao aquecimento global. Em quarto lugar temos a sobrepesca, o que faz com que muitos peixes e outros animais fiquem em risco. E por fim temos a introdução de espécies invasoras, o que faz com que as espécies originárias daquele local fiquem em perigo devido às novas espécies lá introduzidas. Concluímos que o oceano é a maior extensão de água salgada e que para o manter é necessário preservá-lo e reciclar, por exemplo, caso contrário isso poderá levar à destruição de habitats e ao aumento de temperatura. O oceano tem características diversas nas suas diferentes regiões, tendo como exemplo as exploradas, as zonas entre marés, a plataforma continental e o oceano aberto. Nas zonas entre marés temos o exemplo de exposição solar direta, na plataforma continental mais luz e no oceano aberto menos luz. Todas estas regiões possuem uma diversa fauna. Como exemplos temos as cracas, as algas e as orcas, respectivamente.